Meu povo! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Gostaram dos meus cabelos? Agora dá pra ver ele seco, no vídeo passado ele tava molhado. Gente, que segundo semestre é esse que durou uma vida, né? Como eu já falei milhões de vezes aqui nesse canal, meu segundo semestre terminou agora por causa da greve, né? Que aí se estendeu o calendário do ano letivo, etc, etc. E faz mais ou menos uma semana que o meu semestre acabou, meu segundo semestre. E vamos lá para a resenha do segundo semestre. Vamos comentar todos os pequenos detalhes. Para quem caiu de paraquedas aqui, eu sou Ana Clara, eu faço faculdade de moda na UFC. Muito prazer. E ainda não estou cursando o terceiro semestre, mas acabei de terminar o segundo, estou de férias. Ai, gente, inclusive vocês aí que acabaram de passar no SISU, né? Parabéns, meu povo! Teve um rapaz que comentou aqui no último vídeo, falando do primeiro semestre, que ele ia começar agora em 2023, eu fiquei... 23, ó. 26, eu fiquei tão animada. Espero ver vocês muito em breve. Quando eu penso, assim, tipo, nas pessoas entrando, eu fico muito... Dá um gás, assim, sabe? Eu lembro de quando eu entrei e a felicidade que eu tava. E me deu mais motivação pra gravar esse vídeo. Então, chega de enrolação e vamos ver como foi meu segundo semestre. Gente, pra início de conversa, semestre passado eu peguei 8 cadeiras. Inclusive, se você não viu o vídeo, eu vou deixar aqui em cima, acho que é aqui, né? Acho que eu vou deixar aqui em cima dos cards, caso você queira ver em ordem cronológica, você não tenha visto. Mas enfim, eu peguei essas 8 cadeiras, que eu explico direitinho nesse vídeo aí. Só que esse semestre foram ofertadas pra gente 7 cadeiras, das quais eu só peguei 6. Então, assim, a partir desse semestre, do segundo semestre, eu vou falar sobre as cadeiras que eu cursei em determinado semestre, não obrigatoriamente sobre as cadeiras que são ofertadas nesses semestres. Deu pra entender? Porque assim, são ofertadas um tanto X de cadeiras por semestre, mas você não é obrigado a pegar todas. Inclusive, eu particularmente recomendo que você não pegue todas. Mas assim, opinião minha, experiência minha. Eu digo isso porque eu sinto que eu aprendi mais tendo menos coisa pra fazer. Porque daí eu pude me dedicar mais às cadeiras, sabe aquelas recomendações extras que o professor passa, tipo, leia tal livro, veja tal documentário. Quando você tem muitas cadeiras, fica meio difícil você ver essas coisas mais específicas, mais aprofundadas que o professor fala aqui, tipo, ele fala porque é bom, sabe? E aí a gente acaba não tendo tempo de ver porque vai fazer o mais urgente, que é um trabalho pra entregar de não sei quantas mil cadeiras que você tem. Então, esse terceiro semestre agora, eu pretendo pegar menos cadeiras, vão ser naturalmente ofertadas menos cadeiras, e sim, as cadeiras vão diminuindo ao longo do curso, mas não é de forma linear. Mas enfim, como eu disse, a partir desse semestre, eu vou ter que cursar cadeiras que eu deixei de pegar nos semestres anteriores, porque, por exemplo, agora era pra eu ter pegado uma cadeira chamada Arte e Moda, eu acabei não pegando, eu deixei pra próxima vez que ela for ofertada. E as cadeiras geralmente são ofertadas de ano em ano. Então, eu só vou poder pegar ela agora no segundo semestre do ano que vem, no caso é esse, por causa da grade tá meio bagunçada. Ou seja, no quarto semestre, porque essa cadeira era do segundo e agora ela quer dizer, na realidade, essa cadeira, teoricamente, eu pegaria ela no quarto, mas foi feito um ajuste na grade e ela passou a ser do quinto, então eu meio que vou pegar ela no tempo certo, mas eu espero que tenha dado pra entender. Enfim, depois de falar horrores aqui, vamos às cadeiras. Como eu falei, nesse semestre foram ofertadas 7 cadeiras, sendo uma delas Arte e Moda, que eu não peguei, então eu vou falar dela quando eu cursar ela, no quinto semestre. Então vamos às que eu cursei. 1. Cor e composição. 2. Desenho da figura humana. 3. História da indumentária e da moda. 4. Modelagem em malhas. 5. Modelagem plana feminina. E 6. Modelagem tridimensional em moda. Então vamos falar delas pela ordem. Primeiro, cor e composição.
posso dizer que foi a minha cadeira preferida de todo o semestre. E eu acredito que isso seja tanto porque eu gostei muito da cadeira, do que a gente fez durante a disciplina, mas eu também atribuo esse meu feedback essa minha impressão à professora. Eu gosto muito da professora que deu essa matéria, que é a Aline Basso. Os outros professores também são maravilhosos, gosto de todos. Não tem nenhum professor que assim, por mais que tenha suas particularidades, não tem nenhum professor ruim lá. Todos são uns queridos, uns amores. Mas eu me identifico mais com o estilo de ensino da Aline. Não sei se tem outra professora que dá cor e composição, mas caso tenha e vocês queiram ver como é que a Aline ensina, eu acho que ela sempre aparece no primeiro semestre para dar desenho de observação. Ela foi a mesma professora que me deu desenho de observação. Eu acho que seria legal eu falar dos professores, né, que deram as matérias. Porque daí vocês podem, caso tenha a opção de escolher os professores, porque dependendo da disciplina, mais de um professor dá, né? Então, caso vocês tenham curiosidade de explorar outros professores que não sejam os mesmos que eu explorei, ou então ir pelo mesmo caminho que eu, aí vocês já sabem como é que funciona mais ou menos. Mas enfim, o que a gente fez em cor e composição, né? Foi uma disciplina voltada pra gente entender como que se dá uma composição, e aí, como é que eu posso dizer? Não existe certo e errado na hora de se montar uma composição. Uma composição eu posso dizer que é, por exemplo, uma colagem, ou que é uma organização de um espaço. Por exemplo, a forma como você ajeita o seu quarto, né? Tipo, o meu espelho fica aqui, a minha prateleira fica ali atrás, os meus livros ficam organizados dessa forma. Isso tudo é uma composição. E existem composições harmoniosas, tem composições desarmoniosas, e tem muitas composições, tipo, as composições têm muitas propriedades, características, etc. E é importante que você tenha o domínio dessas características delas, porque assim você vai poder montar uma composição da forma que você deseja, tipo, entender o que você quer transmitir com aquilo e usar as propriedades necessárias para que o que saia da tua cabeça fique o mais próximo possível da realidade. A gente fez algumas atividades que foi voltada para a composição, vou mostrar para vocês. Usamos essa pasta A3 aqui, deste tamanhozinho pequenininho. E assim, a Aline, nas aulas dela, falou que deixem uma surpresa, não vá falando tudo que você vai fazer na disciplina não, pros novatos, né, no caso. Eu não vou falar o que foi feito exatamente, mas eu vou mostrar as coisas. A gente inicia fazendo essa colagem aqui, essa foi a minha colagem. Que é pra... Ela sempre inicia fazendo uma atividade, tanto em desenho de observação como nessa cadeira aqui de cor e composição. A gente inicia fazendo uma atividade tipo 0, que é pra saber qual é a sua noção daquilo, né? Qual a primeira de desenho de observação, né? Foi pra saber qual era a sua noção de desenho, né? Como era a forma que você desenhava. E essa daqui é a forma que a gente desenvolveu o nosso senso de composição. Deixa eu tirar elas pra mostrar de pertinho pra vocês. Isso daqui era tema livre, né? Não sei se quando ela aplica pra outras turmas ela faz tema livre, mas na nossa foi tema livre. E aí aqui eu coloquei várias coisas. O tema do meu era eu mesma. Então eu coloquei várias coisas que eu gosto. Coloquei o Brasil aqui, praia, biscoitos. Aqui temos desenhos de moda, boneca, que eu gosto muito de boneca, comida, amo comer. Então, tipo, tem várias coisinhas aqui que remetem a mim. E eu sinceramente gostei muito, foi uma coisa que eu falei na minha avaliação com ela, que apesar de
eu ter aprendido e ser uma coisa nítida nos meus processos futuros, que dá pra ver nos meus trabalhos, eu ter manejado melhor os elementos de uma forma que fica uma composição mais coesa. Eu ainda gosto muito desse primeiro trabalho porque, não sei, ele é muito minha cara e eu, apesar de estar bem cheio, é o que eu falei, né? Não existe certo e errado. Então, eu só tive um estranhamento de início quando ela começou a pedir pra gente fazer umas composições mais espaçadas, com fundo branco mesmo. E foi interessante descobrir que pra existir uma composição não precisava encher de coisa, que você podia fazer com vazios, né? E essa que eu fiz aqui é uma que não contém vazio, mas que mesmo assim eu gosto. E aí ela pediu pra gente fazer umas atividades com formas geométricas. Isso daqui aplicando algumas propriedades das composições, né? Como essa daqui, no caso, foi uma de decomposição, em que você pega um objeto e aí, tipo, você parte ele e pode rotacionar ou translacionar ele pra ele ficar com formatos diferentes. Deixa eu ver. Olha, essa daqui foi a composição que eu fiz em decomposição. Isso daqui foi algumas colagens de revista. Eu gostei muito desse bebê, tipo, muito mesmo. Foi uma coisa bem surrealista, assim. Eu pensei em transmitir os sentidos mais humanos que a gente pode ter. E aí aqui eu peguei esse bebê, né? Na realidade eu queria fazer uma colagem justamente assim, nesse estilo, de uma pessoa abrindo a cabeça. Só que aí eu vi esse bebê na revista, eu pensei, caramba, aí eu posso colocar umas coisas assim que a gente tem na mente desde sempre como raça humana e tal. Eu coloquei umas coisas aqui, coloquei um cavalo aqui pra simbolizar, tipo, um jogo de xadrez como estratégia e tal. Coloquei comida, coloquei essa flor, acho que esse daqui é um Buda, sei lá, não dá pra ver direito, um yin e um yang aqui. Eu gostei. E aí essas bolhas aqui eu acho que ficaram bem legais. E para além da parte de composição, a gente começou a trabalhar com cores, né? Então, a gente estudou as cores primárias, a gente tinha uma caixa de 5 cores, que são elas preto, branco, magenta, ciano e amarelo. E aí, a partir disso, a gente estudou as combinações de cores, círculo cromático, saturação, dessaturação, matiz, enfim, esse tipo de coisa. E aí a gente fez, vários estudos de cores. Meu círculo cromático, ele ficou tão bebezinho. Ai! Olha, meu filho. E a gente, no final, a última atividade da disciplina foi misturar as duas coisas, composição e cor, né? E aí a gente fez essa atividade aqui, ó. E aqui tem algumas das cores, aqui tem vários bloquinhos, né? Mas algumas das cores que eu usei nesse painel aqui. Então foi uma disciplina, assim, super tranquila. Eu tive algumas coisas pra entregar, assim, que eu me atrasei, mas é porque eu realmente faço as coisas muito devagar. E aí, por isso eu disse no início que a minha experiência, de acordo com a minha experiência, eu acho melhor não pegar tantas cadeiras, porque eu faço as coisas muito devagar. Então, eu tendo muita coisa pra fazer, eu não vou conseguir dar conta de tudo, sabe? Mas foi uma das cadeiras que eu mais fiz, assim, numa boa, tem muito meu coração. Next, desenho da figura humana. Gente, essa eu penei. Eu gosto muito das cadeiras de desenho, pra ser honesta. Tipo, eu gosto mais de
de trabalhar com tintas e lápis de cor, essas coisas, do que com costura propriamente dita. Mas essa eu fiz com a professora Joelma, eu não sei o sobrenome dela. Joelma Damasceno, acabei de olhar aqui. Só que como eu faço as coisas meio devagar e tinha muita coisa pra fazer, a gente desenhou bastante dessa cadeira. Aí eu dei uma penada, assim, mas também é outra cadeira super tranquila. E assim, gente, não tem muito segredo não, assim, a gente estudou a figura humana, né? Aí a gente separou por boca, olho, nariz, orelha. Aí depois a gente foi pra cabeça completa, aí o corpo completo, enfim. E aí a gente fez alguns estudos com bonecos articulados, ó. Aí eu tô abrindo aqui o sketchbook não, o portfólio. Tô abrindo meu portfólio aqui. E aí tá subindo um cheiro de laque, de cabelo, assim, porque quando a gente termina de fazer esses desenhos, a gente passa pra o grafite ficar mais tempo. Olha, gente, que gracinha. Peraí, é porque a luz tá batendo, não tá dando pra ver. Mas, ó, a gente estudou movimento também, esqueci de falar essa parte. E aí, olha, gente, eu tinha esquecido as coisas que eu faço. Ainda bem que eu faço esses vídeos pra lembrar. Olha que lindo! Ficou belo. E aí a gente fez alguns estudos de movimento, né? A gente tinha um tempo pra desenhar algumas coisas, era bem rapidinho, assim, só pra gente captar o movimento das pessoas da foto. Esse daqui ficou esquisito, esse daqui ficou estranho. Ó, mas eu gostei desse também. Esse daqui é o meu preferido. Divo, né? Ah, e esse daqui é com carvão, tá, gente? Esses mais escurão, assim. Ah, eu também gosto muito desse. Com carvão. E aí, depois a gente começou a desenhar de fato normal, né? Então, ai, será que eu posso mostrar isso? Eu vou... eu vou censurar, peraí. Tá, ó. A gente fez um homem. E a gente também fez uma mulher. A mulher vai ser mais difícil de eu censurar. Peraí. Pronto. A gente fez a mulher. Ai, meu Deus do céu, tá aqui a mulher. Aí a gente fez as partes do corpo. Ai, gente, que olho lindo, meu Deus. Olha isso aqui, tipo assim, fui eu que fiz isso aqui. Chocada. Aí teve uma aula que a gente foi pro mal, que eu até fiz vlog desse dia, que a gente foi desenhar modelos vivos lá no mal, que foi uma das aulas dessa disciplina. E aí, ó, esse daqui era um modelo vivo que tava lá. A gente desenhava com giz pastel. Pastel? É, giz pastel seco. Aí, olha, essa daqui é a minha mão. Dá pra ver? Acho que tá tão clarinha, mas é a minha mão, ó. Minha mão. Aí a gente desenhou. Olha, gente, o que eu fiz, esse daqui eu também fiz vídeo. Gente, eu vou deixar todos esses vídeos aqui nos cards. Eu fiz um desenho em fala, fazendo esse pé. E basicamente foi isso, gente. Não teve muito um grande música assim, não. A gente só aprendeu a desenhar as partes do corpo humano e como ele se comporta, assim, como corpo. Por isso que a gente estuda movimento antes de passar pro corpo propriamente dito, mas assim, não tem uma técnica muito... Ela dá várias técnicas pra você fazer e você escolhe qual que você gosta mais. Então, tipo, não é como se te ensinassem a desenhar. Claro que ela ensina, tipo, ó, gente... pra você fazer esse sombreado aqui, você usa um papel higiênico que fica melhor. Ou então não faz com muita força, que daí vai marcar o papel, não vai ficar legal. Tipo, ela ensina essas coisas, mas não é como se ela ensinasse a desenhar o corpo humano e tal. Mas assim, todo mundo da turma conseguiu desenhar. Então, apesar de não ter, tipo, um passo a passo, porque você olha pra um negócio desse, não sou capaz de fazer isso. Tipo, isso daí, outro patamar. Mas você lá na hora, você consegue. Pior que você consegue. Você se assusta olhando assim, mas vai dar certo. História da indumentária e da moda. Essa foi uma cadeira
que eu achei muito interessante, porém ela é muito densa. Então, assim, eu acho que ela foi dada pela professora Francisca, acho que é Menezes, sobre o nome dela, eu vou ver aqui. Francisca Mendes. Gente, essa mulher é um crânio. Eu fico me perguntando como que ela consegue guardar tanta informação na cabeça dela. E tipo assim, a disciplina, a gente viu literalmente a história da indumentária. Então, desde quando o mundo se tornou mundo, que a gente tem uma relação com a moda, né? Assim, não moda como algo comercial, algo propositalmente feito para fins estéticos, mas como a gente se relaciona com alguns elementos, como com alguns adornos, esse tipo de coisa, durante a história, né? O que esses elementos significavam e como eles foram se transformando a ponto de hoje a gente reconhecer a moda como ela é. Então, por exemplo, na época das cavernas, né, os paleolíticos e etc., tinha muita questão dos colares de ossos, e aí foi quando o homem foi ficando menos nômade, né? Aí veio a questão das mantas, e aí Império Egípcio, Creta, Grécia, Roma. E aí começou anos 20, quer dizer, deu um salto, né? Sei lá, Belle é porque é anos 20, sei lá, Rococó, Maria Antonieta, sei lá, época da colonização, né? Tipo, grandes navegações. Aí vai indo, aí anos 20, anos 30, anos 40, anos 50 e vai. Aí a gente estudou até os dias de hoje. Então, você consegue entender que é muita informação? E, tipo, a Francisca, ela deu essa cadeira com muito esmero, assim. Ela conseguiu passar informações muito precisas e assim, de uma forma que, por mais que a gente não se aprofundasse muito ali, porque cada aula a gente via umas 2 épocas mais ou menos, ou então 2 sociedades na mesma época, apesar de não se aprofundar muito, a gente via as características ali e dava pra diferenciar claramente uma coisa da outra. Mas é um estudo antropológico muito profundo e a gente conseguiu ver nessa cadeira, tipo, agora eu tenho noção de como era Creta e como era Roma ali na Idade Média, sei lá, eu tenho uma visão de como era e eu consigo distinguir quando eu olho para uma coisa que tem uma referência de uma época, quando tem uma referência de uma sociedade, eu consigo saber de onde é que veio, sabe? Eu tenho esse arquétipo na minha cabeça e eu sei as motivações principais das coisas que aconteceram. Então, eu acho que essa cadeira foi muito bem dada pra gente ter essa noção, mesmo sendo um conteúdo tão denso. E foi uma cadeira teórica, gente. A gente ia pra aula, a gente ouvia ela falando, a gente argumentava depois dela falar, e aí tinha algumas atividades, né, que a gente fazia, tipo, relativos, né, ao período, ou então à sociedade que a gente estava estudando. E aí tinha algumas atividades maiores, assim, que era tipo a nota final de algum trabalho, alguma coisa assim, que a gente fez, eu pelo menos fiz um seminário falando dos anos 2000, inclusive ele ficou lindo, tá? A gente também fez um croquis, ó, esse croquis foi preciso a gente usar 2 inspirações de coisas diferentes, né, sociedades ou períodos. E aí eu fiz esse croquis aqui, eu só não pintei ele, era pra eu ter pintado, mas acabou que eu não pintei, que não deu tempo, muita coisa pra fazer. Mas ó, eu peguei essa, tipo como se fosse um corset, e aí esse corset ele é inspirado nos
nas armaduras que os soldados do exército romano usavam. E aqui eu coloquei um peplum, que aí, gente, vocês sabiam que agora tá super em alta, né? O peplum. E eles vieram inicialmente das mulheres gregas, que elas usavam um tal de peplos, que era um tubo de tecido dobrado assim na cintura, que ele servia para dar mais volume ali e tal, para futuramente ali no século XVI, mais ou menos, 16, 17, serem readaptadas, né, serem relidas como, eu acho que se fala assim, os fartingals, que era ali quando o pessoal usava aqueles vestidão, e aí era como se fosse uma transição entre a parte de cima e a parte de baixo, pra não ficar aquele negoção assim, tipo, oh meu Deus, tem uma estrutura aqui, sabe? E aí era como se fosse um pratinho, assim, porque você não tá vendo, mas tipo, um pratinho, assim, de tecido, ficava um negocinho, assim. Vou colocar umas fotos aqui pra vocês entenderem. Enfim, essas foram as referências do meu croquis, amaram? E assim, basicamente essa foi a disciplina, então foi show. A próxima é a modelagem em malhas. A modelagem em malhas foi dado pelo professor Leonardo, nosso querido Léo, que eu não sei também o sobrenome dele. Costa, Leonardo Costa. Então assim, modelagem em malhas é basicamente a mesma coisa que você faz em modelagem plana, que é entender como é que os moldes são criados. Tipo assim, você entende como que o tecido ele se adequa ao seu corpo. Então, por exemplo, você entende os pontos do corpo e como você vai usar as medidas desse corpo para construir o molde. É mais ou menos isso. Aqui, ó, eu vou usar de exemplo a minha blusa. Tá amarrada aqui, mas tudo bem. Aqui a gente tem a linha do ombro. Aqui atrás a gente tem a linha do costado. Aqui tem a linha do busto. A linha da cava é um pouco mais pra cima, acho que é 2 centímetros pra cima. Tem a linha da cava, tem a linha do busto. Aí tem o pub, que é o ponto alto do busto. Aí tem o centro da frente, o centro das costas. Aí né, aqui eu tô falando da minha blusa, mas tem a altura da cintura, a altura do quadril, a altura do joelho. E aí a gente vai aprendendo a construir esses moldes. Só que a diferença entre a modelagem plana e a modelagem em malhas é que em malhas a gente tá trabalhando com malhas. E aí, trabalhando com malhas, a gente entende que malha estica e que uma peça que é feita de malha, ela primeiramente tem outras funções do que um tecido plano, né? Uma peça feita de tecido plano. Então, por exemplo, uma legging, ela só pode ser feita de malha. Não dá pra ter uma legging de tecido plano. E também levar em consideração que esse tecido estica e por isso ele tem que ser menor. E aí a gente faz alguns cálculozinhos, né? Sim, gente, sinto lhe informar, tem cálculo. Modelagem vai ter cálculo. Mas assim, besteira, tá? Calma, respira. Você não vê o calcular aritmética. Então assim, tipo, tem que saber a porcentagem de elasticidade do tecido X. Mas assim, na prática, pra gente construir os moldes, a gente nem precisa tanto disso. Vai depender mais da parte da construção do tecido, que a gente não foca muito. A gente foca mais em fazer os moldes mesmo. Então acaba que o cálculo ele fica meio que em segundo plano. A gente aprende a teoria, mas aí na prática acaba sendo a mesma coisa que modelagem plana. É uma matéria bem tranquila. Os veteranos, eles falam muito, gente, não peguem as 3 modelagens. A gente tem plana, tríade e malhas. Eles falam, não peguem as 3 modelagens, deixem a de malhas para depois, que a modelagem em malhas é mais fácil. E assim, eu consegui fazer tudo com muito sufoco, mas consegui. Mas caso você queira deixar alguma modelagem para depois, deixa malhas, porque ela é mais fácil do que as outras. Mas assim, consegui. Mas eu consegui porque eu não tinha arte moda. Lembre-se disso. Agora, gente, eu entrei no ramo das modelagens, né? Porque agora eu vou falar da plana e da tríade. Você vai precisar de muito craft. Quando você for comprar, no vídeo de materiais que eu comprei
Eu acho que foi pro segundo, ou foi pro primeiro? Foi pro segundo. Eu comprei um rolinho assim de craft, outro de semi-craft, achando que ia dar horrores, que ia sobrar, gente. Você vai usar tanto craft. Quando você for no centro, pra dar uma viagem só, compre logo uns 7 metros de craft, que você ainda vai precisar voltar pra comprar. E, gente, economizem o craft de vocês, não saiam riscando sei lá, um negócio no meio da folha de craft, deixa uma borda do tamanho do mundo pra jogar fora depois. Vocês vão precisar desse craft. Depois vocês vão estar aí igual a mendiga do craft, procurando craft no lixo pra colar, porque não dá o tamanho que você tem. Se vocês não tiverem dinheiro pra comprar o material todo de vocês, comprem craft. Pode comprar passado. Eu fui não sei quantas vezes no centro pra comprar craft, aí eu comprava de 2 em 2 metros. Aí acabava eu ia lá de novo. Mas não fiquem sem craft, pelo amor de Deus. Se vocês não tiverem craft, vocês não tem nada. E aí, no início do semestre, eu comprei craft e semi-craft. Só que assim, do meio pro final, eu acabei comprando só o craft. Porque o craft, ele é mais duro do que o semi-craft. O semi-craft, ele é mais barato. Mas a gente vai precisar fazer, tipo, cópias dos moldes. Então, por exemplo, eu fiz a blusa básica com o meu craft. E aí ela é mais durinha, e aí eu posso pegar a blusa básica pra fazer várias outras interpretações. Então, eu boto em cima de um outro craft, circula aqui, a partir desse novo molde que eu circulei, eu vou fazendo as alterações, né, pra fazer as interpretações que a gente usa bastante. Só que se eu tivesse feito um semi-craft, ela já ia estar toda lascada nas bordas, assim, toda comida, sabe? De eu ficar passando lápis. Aí acaba que rasga. Então eu achei melhor e ficar só comprando o craft. Mas assim, R$12 o metro. Então, se você não puder comprar o craft, mesmo mais durinho, compre o craft assim e use ele só pra fazer as bases, porque as bases você vai precisar dela pra copiar, pra fazer as interpretações. Então, blusa base, calça base. As interpretações você pode fazer no semi-craft normal. Modelagem plana. Gente, no começo eu odiava, sabe que odiava a modelagem. Tanto a plana, como a tríade, como as malhas, odiava. Mas depois eu fui aprendendo a gostar, sabe? Não sei, eu peguei um apreço, assim, por modelagem. Eu acho que no começo, que você não tá entendendo nada, você fica tipo assim, ai meu Deus. Mas quando você vê os moldes se formando, né, quando você pega o jeito, assim, você entende o posicionamento das pences, e aí você já consegue imaginar uma roupa, um molde daquela roupa, e aí você vê a coisa acontecendo, principalmente no trabalho final, que inclusive eu gravei aqui pra vocês em algum vlog, foi no último vlog. Ai, gente, inclusive, esse vlog tá com a qualidade péssima, eu peço muitas desculpas por isso, porque eu não sei o que acontece. No meu celular a qualidade tá ótima, aí eu posto no YouTube e cai horrores. Se alguém souber por que isso acontece, me diga, por favor, porque eu fico muito triste com um negócio desse. Mas enfim, quando eu fiz a peça final, eu fiquei tão feliz, assim. Na realidade, aquela peça final foi de tríade, mas eu também fiz uma peça final de plana. Inclusive, deixa eu mostrar pra vocês ela. Ó, gente, essa foi a minha peça final de plana. É um vestidinho recorte. Ele é recorte porque ele tem essa parte aqui, ó, do meio. Ela é dividida da parte da lateral e da outra lateral. E aí atrás ele, e nas costas, né, também é dividido. E aí tem esse zíper aqui atrás. Eu fiz com o Rangel Ventura, que foi minha colega de dupla, né, que eu fiz esse vestido. Na realidade, esse vestido aqui foi ela que fez e eu planifiquei. Aí esse foi o nosso trabalho em dupla. Gente, meu Deus, espero que tenha ficado no mesmo canto. Não ficou no mesmo canto. Gente, eu dei um tapão agora na mesa e a câmera caiu. Eu acho que não tá no mesmo lugar, mas enfim, vai ficar assim. Sim, esse vestido ele tá aqui comigo porque a Rangel mora no Rio. E aí eu tive que entregar o trabalho final e ela
precisou ir pro Rio, né? Então as coisas ainda ficaram comigo. Depois eu vou devolver ela. Um beijo, Angel Diva. Mas basicamente esse foi o nosso trabalho final. E aí quando você vê que tipo um molde, ele deu origem a essa roupa, é muito doido, assim, eu acho que você vai pegando gosto da coisa. E quem deu essa disciplina foi a professora Socorro Araújo. Gente, ela é uma fofa, ela é uma mãe, ela é minha tia, ela é minha irmã, ela é minha madrinha. No começo, eu acho que toda a turma teve um pouco de dificuldade, porque ela é uma professora que explica com muita calma todos os detalhes. Então acaba que, pra quem não tem muita paciência, a pessoa fica agoniada, assim, do jeito que ela fala. Mas eu particularmente adoro. Mas assim, foi um auê esse trabalho final. Vou aqui pra falar pra vocês. Eu tinha gravado um trecho pra postar no vlog, mas eu tava assim tão baixo astral que eu, não, gente, não vou botar esse peso aqui pra pesar o meu vlog, não. Eu tava assim, nossa, revoltadíssima, tava... Mas deixa eu lhe dizer o que aconteceu. Eu e Rangel, né, a gente tinha combinado de fazer esse trabalho juntas. Só que o vestido, esse vestido aqui, ele foi feito em modelagem tridimensional. Porque a gente tinha que fazer peça final para modelagem tridimensional e modelagem plana. E só adiantando aqui pra vocês, modelagem tridimensional é feita no manequim, certo? Certo? E o manequim, ele tem curvas. E aí, tipo, beleza, o vestido foi feito no manequim, com as curvas dele. Aí eu tive que planificar. Gente, pelo amor de Deus, não façam isso, não façam. Dá um trabalho tão grande planificar roupa feita em manequim, porque você tem que transformar as curvas em retas. E aí tem que ficar um molde batendo no outro. Aí tem que... Gente, mais fácil fazer duas peças finais. A gente tentou poupar trabalho, né, de fazer duas peças finais. Eu fiz duas peças finais, né, porque a peça final de Trid, sendo o vestido, era dela, né, então eu tinha que fazer a minha. Mas, enfim, não façam isso. No final, tudo deu certo, graças a Deus. Mas fica a lição, caso vocês queiram fazer isso, aproveitar a mesma peça para várias disciplinas, porque a Rangel fez isso, tipo, ela aproveitou tanto pra plana como pra Trid, né? E também aproveitou ainda pra uma disciplina de acabamentos, que era opcional, que era só ela que tava fazendo. Caso vocês queiram fazer isso, façam o seguinte: primeiro planifiquem. Primeiro façam a versão planificada, depois passem pra Trid, e aí no manequim você ajeita. Se tiver alguma coisa ali, tá uma folga aqui, tem que ajeitar o ombro, não sei o que, depois você ajeita, tá? E eu falei dos crafts. Os crafts, eles vão ser usados na disciplina de modelagem em malhas e em modelagem plana. A gente não vai usar craft na tridimensional, porque na tridimensional, no manequim você não vai precisar planificar nada. Então, assim, você vai usar muito craft em plana, muito craft. A maior parte do craft que você vai usar vai ser em plana, em malhas nem tanto. Gente, esse é o tanto de molde que eu fiz durante o semestre. Tem muito molde aqui, porque tem uns menorzinhos aqui embaixo, mas tem muito molde, ó. Vestido recorte, esse daqui foi o do vestido vermelho. Sei que eu nem sei o que é, mas todos eu identifiquei, que é pra eu saber o que é isso aqui. Gradação da calça. Nossa, esses que eu botei em laranja também eu não me ajudei, né? Mas, enfim, muito molde, gente. Muito molde. Se prepare que tem muito molde vindo aí. Então, bora pra Trid. Modelagem tridimensional em moda. A gente fez essa com a professora Araguaci Paixão. E, gente, ela é uma figura, eu adoro ela. E, assim, só elogios. Foi a matéria de modelagem preferida. Eu já simpatizei com ela de cara, com a disciplina, no caso. A gente tinha tido aula com a Ara em fibras e fios no primeiro semestre. Fibras e fios pra mim foi uma disciplina meio sofrida, mas agora a modelagem tridimensional eu já gostei bastante, assim, já me familiarizei ali com o manequim. E aí a gente aprende basicamente a construir uma roupa no manequim
sem precisar planificar. A gente aprende quais são as linhas, né, do corpo, aquelas que eu falei. É interessante que a gente aprenda plana e tríade ao mesmo tempo. Por isso que eu falei que também, né, outro motivo para deixar malhas, caso você queira deixar uma modelagem para depois, faça plana e tríade junto, porque é interessante que você tenha a noção do corpo ali, o manequim, e a noção do papel ao mesmo tempo. Não é muito interessante que pelo menos na minha percepção, eu acho que isso esclareceu mais as dúvidas que eu tinha, porque eu acho que se eu pegasse uma dessas modelagens sozinha, eu só veria, tipo, ou, sei lá, metade do copo, sabe? Então eu acho que é interessante unir os dois conhecimentos quando você tá aprendendo. E aí, nessa disciplina, a gente fez algumas peças, né? Tipo, da mesma forma que a gente fez vários moldes em modelagem plana e em modelagem de malhas, em malhas, a gente fez várias peças no manequim, né? Vou pegar pra mostrar pra vocês. Ai, gente, essa daqui foi a minha preferida. Olha que gracinha. Tá meio amassada, mas... ó. A gente só faz metade do manequim, porque é espelhado, então é só aplicar a mesma técnica para o outro lado. Mas muito fofinha, né, cara? Aí a gente fez, olha, uma blusa de gola V, blusinho U, gola U. Tá meio manchadinho aqui por causa do ferro. Gente, tudo isso aqui eu costurei à mão. Não precisa, tá, costurar à mão, porque eu não me garanto muito na máquina. Aí, ó, saia reta. Saia nesgada. E aí, tudo isso a gente fez, né, ao longo da disciplina. E, gente, se tem uma dica que eu quero dar pra quem vai fazer ela, confira frequentemente no molde, na moulagem, no manequim, se a tua roupa, a tua peça tá batendo. Tipo assim, fez um pequeno detalhezinho aqui, um ajuste, não sei o que, confere se tá batendo. Ai, costurou, tá tudo pronto, vou entregar, já tá no ponto aqui só pra entregar. Confere se tá batendo. Porque, menina, essas bichas, elas encolhem, eu não sei o que acontece. Na minha primeira entrega, tudo pequeno. Essa daqui ficou batendo, bem bonitinha. Agora as outras, que eu não conferia muito no molde, né? Essa daqui eu aprendi, eu fiquei conferindo direto. E aí, por último, né, a gente teve que fazer a peça final, né, com tecido valendo. A gente fez a peça piloto no algodãozinho, né, também igual a essas aqui. E aí depois a gente ia passar para um tecido normal valendo. E aí a minha peça piloto eu não costurei assim igual a essas. Foi, tipo, só os pedaços, assim como eu falei no vlog passado. Gente, esse vídeo vai... esse vídeo vai estar cheio de card, mas eu vou deixando aqui porque eu vou fazendo as coisas, vou mostrando pra vocês. E aí é legal vocês verem as etapas, né, do processo. Mas, enfim. Essa é a blusinha. Eu ainda não usei ela. Eu tô com pena de usar ela. Ai, não sei. Mas ela tá tão fofinha, gente. Ai, meu Deus, eu que fiz. E, gente, essas foram as disciplinas do meu semestre. Foi um semestre muito bom. Eu sinto que eu consegui aproveitar mais ele do que o primeiro semestre. Acredito que por eu ter pegado menos cadeiras. Tô aproveitando bem muito aqui minhas férias pra gente voltar com todo o gás pro terceiro semestre. E eu tô muito ansiosa pra conhecer todos vocês. Espero que seja um bom início, um ótimo início de ano, um ótimo início de semestre. Que vocês estejam aqui pra experimentar, pra descobrir coisas novas. E qualquer coisa podem contar comigo. Se tiverem alguma dúvida acerca da faculdade, do meu semestre, de mim, não sei, escrevam aqui embaixo nos comentários. Ou se me verem lá pela UFC, só dá um oi que eu falo com vocês. É isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu gostei. Se inscreva aqui embaixo caso você não for inscrito. E é isso, meus amores. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.